quarto ano. Em nossa aula de história de hoje, vamos trabalhar os conteúdos de os movimentos migratórios, que no caso é a imigração, e o desenvolvimento socioeconômico. Então, vamos à aula. Imigrar. Primeiro a gente precisa saber o que significa essa palavra, imigrar. Qual é o sentido dela? A palavra propriamente dita significa entrar em um país que não é o seu. Não é aquele país em que você nasceu. Então, você vai entrar naquele país que não é o seu, aquele que você nasceu, para ali viver ou passar um período bem grande ou um período da sua vida. Considera-se o início da imigração no Brasil no ano de 1530, pois foi a partir desse ano que os portugueses vieram para o nosso país para dar início ao plantio de cana-de-açúcar. Porém, a imigração intensificou-se, ela cresceu a partir do ano de 1818, com a chegada dos primeiros imigrantes não portugueses. Esses imigrantes que não eram portugueses, eles vieram para cá durante a regência de Dom João VI. Então, devido ao enorme tamanho do território brasileiro e ao desenvolvimento das plantações de café, a imigração teve uma grande importância para o desenvolvimento do país no século XIX. Em meados do século XIX, as áreas descobertas do sul do Brasil e o crescimento da lavoura de café atraíram a mão de obra estrangeira, principalmente a mão de obra europeia, que estava à procura de melhores condições de vida e também de trabalho. Então agora nós vamos falar sobre a imigração aqui no Brasil, tá? No caso, esse processo de imigração aqui para o Brasil, ele era visto como o Brasil era visto como a terra das oportunidades. Foi com essa visão que muitos imigrantes chegaram aqui no Brasil na metade do século XIX. Mas o país era exatamente um conto de fadas, na visão deles, no pensamento e também diante da realidade que eles viviam em sua terra de origem. Então a República havia substituído a monarquia nessa época, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como os barões do café. O produto brasileiro, no caso, mais vendido no mundo foi quem? Foi o café. Nós vamos ver ao decorrer das nossas aulas de história, tivemos a cana-de-açúcar, aí da cana-de-açúcar foi para o ouro, do ouro foi para o café, tá? Foi um produto que rendeu muito lucro aqui para o Brasil, só que o café, ele era mais um produto para exportação, para ser vendido para outros países. Então, o café era o produto mais vendido no mundo, mas eles tinham um grande problema em relação à mão de obra para trabalhar nas lavouras. Por quê? Com a aprovação da Lei Áurea, foi necessário substituir a mão escrava. E, além disso, o governo precisava colonizar as terras. Por quê? Os outros países, vendo aquela terra vazia, iam querer o quê? Invadir, como vivia acontecendo. Então, as grandes áreas que não haviam atingido a exploração, não tinham sido exploradas
né, no caso ao sul do Brasil, essas terras precisavam ser o quê? Colonizadas. Então, essas terras antes, elas eram habitadas por índios, que eles foram desalojados e muitos deles foram o quê? Massacrados pelas empresas de colonização. Lembra quando a gente estudou no descobrimento do Brasil, como foi a vida dos indígenas depois que os portugueses chegaram ao Brasil? Uma tragédia de propaganda é montada para atrair os estrangeiros e parte dos custos das viagens desses estrangeiros era bancada pelo Brasil, porque o objetivo era, com essas propagandas, que viessem pessoas de outros países, de outros lugares, para o Brasil. E com isso eles teriam pessoas para colonizar a terra, para morar, para habitar nessas terras e ainda substituir a mão escrava. Então, foi a época que cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam aqui no Brasil. Inicialmente, os que chegaram aqui no Brasil foram os italianos, que eles foram logo trabalhar nas lavouras de café, mas logo eles viram que aquilo tudo era só propaganda, então eles ficaram desiludidos com as péssimas condições de trabalho. Cada família de italiano tinha que cuidar de mais de 7 mil pés de café e eram obrigados a pagar valores absurdos pela sua alimentação, fora o salário que não cobriam os custos, as despesas deles. E eles se transformaram em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonaram as fazendas e foram morar na cidade, São Paulo, no caso, onde passaram a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começaram a chegar aqui no Brasil. Muitos substituíram os italianos nas plantações de café. Os alemães continuam indo para as colônias do sul do país. Tudo parece bem, tudo parece maravilhoso, mas a produção de café era tão grande, mas tão grande, que o preço começou a despencar, a cair no mercado internacional. Apavorados com a crise do café, quando o preço começa a despencar, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro se reúnem no convênio de Taubaté. Nesse convênio de Taubaté, eles pedem para o governo federal comprar as safras, de café excedente. As safras, no caso as colheitas de café que foram feitas a mais, que sobraram. Mas Rodrigues Alves, que na época era o presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimo no exterior. Então, no ano de 1907, o Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena. Afonso Pena dá logo um jeitinho de colocar a União, no caso o Estado, como fiador de todos esses empréstimos no caso dos cafeicultores. Então, ninguém pagou a dívida e a dívida externa, que não foi paga, ela não parou de crescer. Então, a imigração no Brasil foi o processo que intensificou-se a partir do ano de 1808, como eu já falei, quando um número expressivo de imigrantes europeus chegaram ao Brasil. A imigração teve início
no Brasil a partir de 1530, quando começou a estabelecer-se um sistema relativamente organizado de ocupação e exploração da nova terra. E a tendência acentuou-se a partir de 1534, quando o território foi dividido em capitanias hereditárias e se formaram núcleos sociais importantes em São Vicente e Pernambuco, as duas capitanias que prosperaram. Foi um movimento, ao mesmo tempo, colonizador e povoador, pois contribuiu para formar a população que se tornaria brasileira, sobretudo num processo de miscigenação, que foi a época que houve as misturas de raças, de etnia, portugueses, negros e indígenas. Migração é o deslocamento de pessoas de um país ou de uma região para outro lugar. O homem que migra o faz por alguma razão e muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social depende de seu deslocamento pelo espaço. Como, por exemplo, durante a pré-história, quando os primeiros seres humanos migravam em busca de alimento. Então, chegamos ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Então, com o acúmulo do capital, a partir da produção do café, que financiou a formação de grandes centros urbanos, bancos, rodovias, portos e até mesmo pequenas indústrias, por ser esse um período longo e de grandes transformações sociais. Então, nesse tempo, iniciava-se a transformação, iniciava-se transformações nas cidades, pela instalação da luz pública. Então, aí já começou o quê? Olha o progresso. Nas cidades foram instaladas a iluminação pública, mas essa instalação pública, ela não era a eletricidade não, tá? Era a gás. A rede de água e de esgoto, pela melhoria nos transportes e na comunicação. Essa procura por novos serviços fez o comércio, fez o capital, no caso, né, circular com mais velocidade, deixando de ser exclusivamente voltado somente para as lavouras, como antes. Antigamente, as lavouras que era somente a fonte econômica, né? Mas depois que houve essas transformações, que houve, no caso, esses progressos, né, da instalação de iluminação pública a gás, a rede de esgoto, né, de água, né, no caso, o saneamento básico, as melhorias no transporte e também na comunicação. Então, agora não só as lavouras de café era a exclusividade econômica, mas também todo esse progresso, porque onde há progresso também a população cresce, as pessoas vão gostar, vão querer morar num lugar desenvolvido. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela cresceu bastante, graças ao comércio, principalmente no final do século XIX. Então, a cidade de São Paulo também cresceu. Então, com esse desenvolvimento, com essas transformações, as cidades do Rio de Janeiro cresceu, a cidade de São Paulo. E graças ao progresso da cultura de café e a chegada dos imigrantes também. Então, boa parte do dinheiro que era utilizado na compra dos escravos passou a ser utilizado, né, foi aplicado em outras atividades econômicas, como importação de máquinas para melhoria da produção agrícola, no caso café,
do açúcar, da erva mate e na produção de tecidos. Houve uma mudança nas produções, procurando produzir aqui no Brasil mesmo, aqui mesmo no nosso país, o que antes era importado, no caso era trazido da Inglaterra. Então, Irineu Evangelista de Souza, ele foi uma pessoa que influenciou muito nesse desenvolvimento. E por seu empenho, ele recebeu o título, um título nobre de Barão de Mauá. Então, seu empenho, né, que muito influenciou no desenvolvimento das cidades brasileiras, ele recebeu esse título de Barão de Mauá. Ele foi o primeiro brasileiro que mais se destacou a investir em novas atividades econômicas na época. Então, o Barão de Mauá, ele influenciou as atividades econômicas aqui no Brasil, especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Então, aqui ele trouxe para a cidade transportes. Ele fundou a primeira ferrovia do Brasil. Essa ferrovia ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro. E também ele fundou a Companhia de Navegação a Vapor no Rio Amazonas. Ele também fez serviços e ele era sócio, no caso, da empresa de iluminação pública aqui no Rio de Janeiro. Então, ele foi responsável pela instalação do cabo telegráfico submarino. E esse cabo que foi instalado, ele facilitou a comunicação com a Europa. Ele criou também aqui no Rio de Janeiro um estabelecimento para montagens de navio. Esses navios eram a vapor. As peças eram produzidas na Inglaterra, importadas e montadas aqui no Brasil. Então agora nós temos aqui também que sobre o Barão de Mauá, que ele foi super importante, né? Ele foi uma pessoa muito importante na época do Império. As suas ações contribuíram imensamente para que os europeus montassem aqui as suas indústrias. Entre essas indústrias que foram criadas aqui, nós temos a indústria têxtil, que transformava a matéria-prima, algodão e a lã, em fios e tecidos. Então agora vocês podem fazer as atividades de vocês do livro de história. Eu peço que vocês façam a leitura do texto informativo da história, esse contexto histórico do Brasil, a nossa história, e depois vocês venham fazer as suas atividades. Daqui a pouco nós voltamos para a autocorreção pelo aplicativo Zoom. E qualquer dúvida que você ainda venha a ter, você procure a tia, sinalize, que eu vou entrar em contato com você e nós vamos tirar a dúvida.